Nada melhor do que o ar refrescante e o clima tropical do mar. Vocês conseguem ouvir o som das gaivotas? Porque eu não. E se você tá confuso do que por que tem coisas avançadas aqui, sendo que eu acabei de começar o jogo, sei lá, talvez ficou salvo na conta. Então podem dizer adeus, porque vamos começar do zero outra vez. Primeiro de tudo, eu já vi que esse mar é extremamente poluído, com madeira e lixo para tudo quanto é lado, mas agora com um gancho em mãos, esse lixo vai ser o meu tesouro. Uma caixa com um círculo brilhante em volta dela apareceu simplesmente do nada flutuando na água perto da minha jangada, coisa que a gente vê todo santo dia. E para completar, tinha um anzol lendário dentro, mas que muito provavelmente eu deveria pagar se eu quisesse ter um desses. A questão é, com que dinheiro? Mas não para por aí não. Além de poluído, esse mar é extremamente perigoso. Com o tubarão que vai tentar me devorar a partir do momento que eu entrar na água. Tô sem comida desde ontem, tô cheio de fome, velho. Eu gostaria de merendar. Mas essa não vai ser nem de longe a minha maior preocupação. Com alguns recursos que eu peguei do mar, eu consegui fazer uma vara de pesca. Isso porque eu vou ter que me preocupar com a minha sede e fome. E ainda consegui pegar um peixinho de primeira. Quando eu pego o peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz. E nessas situações extremas, a fome é tanta que eu acabo tendo que comer o peixe cru mesmo, sem tostar, sem assar, sem nem fritar na chapa. Aí do nada o tubarão começou a atacar minha jangada. E ainda por cima o filho da mãe quebrou e foi embora. Escuta aqui, filho do macaco. Olha lá, como se nada tivesse acontecido. A notícia boa é que com algumas madeiras eu posso consertar ou expandir minha jangada. Então depois de ficar um bom tempo coletando recursos, eu finalmente ia poder ter um pouquinho mais de espaço. Já que eu não posso colocar um dedo no mar que o tubarão já vem me atacar, mas ninguém poderia garantir que o tubarão iria respeitar o meu espaço. Então eu deveria estar sempre preparado para caso ele viesse me atacar. Dito isso, com algumas madeiras, agora eu tinha uma lança. Então tá aí, aqui é briga por território. Para resolver de uma vez o problema da fome, eu construí uma churrasqueira elétrica e mais uma vez apareceu mais um monte de lixo ficando parado sem ser levado pela maré esperando que eu coletasse. Eu sinceramente tô começando a desconfiar disso, hein? Mas a verdade é que esse monte de lixo é um radar quebrado. Para consertar ele, eu iria precisar fazer uma oficina, coletar lixo, fazer uns bagulho de metal, bater no tubarão. Nossa! E depois de consertar o radar, apareceu uma carta no meu diário, intitulado Chore por Ajuda. SOS. Alguém me ouve? Socorro, por favor, estou preso na ilha de Panau. Mais depressa, por favor. Pelo fragmento da mensagem, não consigo entender o que está acontecendo, mas talvez o autor da mensagem ainda esteja vivo e precise da minha ajuda. E o meu novo objetivo é navegar até a ilha. É aí então que depois de um bom tempo baixando arquivos, o jogo introduz um mapa cheio de ilhas para serem exploradas. Obviamente, todas terão uma ordem certa à medida que a história do jogo for progredindo. E a nossa primeira ilha será a ilha de Panau. Só que primeiro, eu iria precisar construir um barco. Ixi, menino, não sabia que o caiaque afundou! O cara morreu! E à primeira vista, você pode pensar que é pouca coisa, certo? Errado. Primeiro eu tinha que construir uma serraria que ia gastar um monte de recurso. Coletei, fiz uma cacetada de coisa, subi de nível. Fiz a serraria e tava meio em dúvida de onde deixar ela, então eu deixei bem no cantinho aí pra depois a gente expandir e depois eu mudo. Fiz mais coisa. Fiz um olho com a escada em cima. Ah, então meu gancho acabou e eu ainda tava precisando de alguns recursos. E o único jeito era ir pra água pra tentar pegar as coisas na mão. Só que daí eu descobri que pra fazer um gancho eu iria precisar de madeira e lixo. E o lixo mais perto de mim tava boiando a 12 quilômetros da jangada. O tubarão foi lá, arrancou uns 2 pedaços de mim e ficou por isso aí mesmo. Espera só pra ver o que eu vou fazer com ele mais adiante. Vaza, filho, nem vem. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. Foi difícil, mas eu consegui. Tá aí o gancho novo. Só que esse filho da mãe desse tubarão simplesmente não desistia de me perturbar. Enfim, eu finalmente já tava conseguindo produzir os elementos necessários para fazer o barco. Como é que é? E vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu simplesmente mandei o tubarão pra vala. Nossa! Um monstro, meu Jesus amado! É oficial, pode vir qualquer tubarão que eu mando pra vala. Ai, que medo! Nossa, que medo! Ai, que medo! E agora nós não vamos comer simplesmente peixe, vamos comer tubarão.
Enfim, barco pronto. Deixei ele no cantinho bom, qualquer coisa eu mudo ele depois, à medida que a gente for expandindo a jangada. E ainda ganhei uma recompensa diária, maravilha, tamo evoluindo. Eu sou o melhor. Então simbora embarcar rumo à ilha de Panau. Chegando na ilha, eu já pude reparar que não era uma ilha muito grande, mas que muito com certeza teria muita coisa pra gente explorar. Até que do nada eu fui atacado por um lobo. Ué? Agora, como que tem um lobo numa ilha deserta, não me pergunte. E eu sei lá? Fato é que eu também mandei ele pra vala. E ele simplesmente dá carne. Carne de lobo. Sopa. Sopa de quê mesmo? Sopa de lobo. Prove só. Não só isso, como tinha uns caranguejinhos também. Parece um siriguejo, não. E o bichinho era bom de briga, olha. Agora nós vamos comer carne de caranguejo também. Foi aí então que eu encontrei um baú trancado. E lá dentro eu encontrei algumas coisinhas bem úteis, como um capacete de madeira e dinheiro. Mas além disso, tinha também o que parecia ser uma carta. E nessa carta estava escrito: nossas provisões estão acabando. Mas hoje meu companheiro e eu tivemos uma sorte de captar o sinal de uma ilha vizinha. Isso significa que há alguém vivo que pode nos ajudar. Seguimos para o oeste até a ilha mais próxima. Ou seja, isso significa que eu posso encontrar mais sobreviventes. Porque, teoricamente, eu vim parar aqui depois de um acidente de avião, não foi? Mas antes de ir, eu resolvi dar uma exploradinha a mais nessa ilha. Que é lotada de caranguejo, aliás. Um siri fazendo bar. Inclusive foi aí que eu lembrei que não tinha feito machado nem picareta. Burro. E em cima de alguns containers tinha uma barraca que não tinha absolutamente nada. Bom, ilha explorada, vamos embora. Minha próxima parada seria essa ilha, a Ilha Trafficker. Mas primeiro eu resolvi dar uma passadinha em casa, pra depois ir pra ilha. E lá eu lembrei que eu esqueci de fazer uma picareta. Agora sim, vamos explorar. E agora eu poderia extrair os minérios da ilha. Pra que eu vou usar eu não sei, mas deve ser coisa boa, né? E assim como a outra ilha, essa aqui é bem pequena, vai ser fácil de explorar. E eu acho que quem escreveu a última carta não tá mais vivo não. Tá doido, tá bem magrinho. Tem simplesmente um crocodilo na ilha. Ah não, mandaram bombardir no crocodilo. Bombardiro crocodilo. E ele me dá couro. Eu sinceramente tô começando a desconfiar dos animais dessas ilhas. Essa ilha tá cheia de lobos e crocodilos. Eu poderia me esconder no bunker, mas uma dessas criaturas comeu meu camarada com a chave da porta. Não tenho ideia de quanto tempo eu vou durar. Aí do nada meu objetivo se tornou eliminar outro crocodilo. Meu parceiro, nem vem, eu já eliminei o seu irmão. Cadê o irmão dele? Foi pra casa do caralho. O importante é que após eliminar o crocodilo, eu encontrei a bendita chave, que na verdade é um cartão. Ou seja, de fato o crocodilo comeu o cara com a chave e tudo. Então, sim, bora adentrar o bunker, né? Eu vou lhe pegar! Ué? O cara que eu nunca vi na vida simplesmente veio pra cima de mim. Mas tipo, por que se eu também sou um sobrevivente? E como que esse cara tava aqui o tempo todo se a porta tava trancada? Enfim, adentrando o bunker eu encontrei simplesmente uma arma. E tinha também outra carta. Dia 3. 2 dias de vigia atrás. A cada 3 horas, você precisa enviar o relatório pelo rádio. Ontem eu ouvi alguém batendo na porta, mas não chequei, atribuído ao cansaço. Dia sabe-se lá quando. Eles vieram. Eles arrombaram a porta. Lutei de alguma forma, mas foi fisgado por uma lança enferrujada. Eu tratei as feridas e enviei uma ligação de emergência. Não há resposta. Eu barriquei a saída de emergência. O principal é não esquecer os relatórios. E por fim, dia 25. Torna-se difícil respirar. Os suprimentos chegam ao fim, porque ninguém está me respondendo. E isso levanta outros questionamentos. Quem são eles? Por que e para quem é preciso enviar relatórios? E por que parece ter um certo conflito entre os sobreviventes desse sistema de ilha? E dentro do bunker eu também encontrei um rádio. Oi, você pode me ouvir? Bem, você encontrou esse louco no bunker? Espera, não foi uma melhor ideia. De qualquer forma, me escuta. Eu encontrei a sua casa aqui. Estou esperando por você em um barco próximo. Venha, há algo para fazer. E agora tem um desconhecido falando pelo rádio que encontrou a minha casa e quer me encontrar. Deveras suspeito. E olha a cacetada de coisa que eu encontrei nos armários. Eu encontrei uma outra sala com outros armários que continham mais coisa boa e outra arma. E mais outra sala com mais armários. E dessa vez não tinha só coisa boa não. Ela morreu! E encontrei também a foto de um tucano. Enfim, é hora de dar adeus a esse moribundo e a esse bunker. Agora a pergunta que fica é: será que vai ter alguém me esperando na minha jangada? E eu descobri que tem como a gente fazer algumas melhorias no personagem. Melhorar algumas habilidades, enfim, isso vai ser muito útil. E chegando na minha jangada não encontrei ninguém,
mas eu encontrei um outro barco, e nesse barco tinha uma carta. Ouça, enquanto eu esperava por você aqui uma eternidade, uma gangue de invasores passou flutuando. Aconselho você a não hesitar e navegar até a ilha marcada no seu mapa. Eu espero você lá. Olhe ao redor com atenção, porque temos muito trabalho a fazer. Ou seja, a nossa próxima parada é a ilha que tiver no mapa para encontrar esse cara. Mas eu não sei o que mais me intriga, se é todo esse mistério por volta desse estranho, ou se é pelo fato dele me pedir para ouvir uma carta.